Oi, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso de hoje. amigos. Hoje nós temos a entrevista com a nossa querida Rejane Matos, que está aqui já. Rejane, deixa eu colocar aqui. Participar. Vamos ver. Oi, Ah, consegui! conseguimos. No último minuto, mas eu consegui. E aí, tudo bem, Rejane? Tudo bem. Gente, hoje nós temos essa convidada ilustre, que é treinadora Brain Trainer, falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. E ela vai nos Uhum. contar um pouquinho hoje a história dela com a Brain Trainer, a história dela com neurofeedback, para a gente saber aí como que você chegou até a Brain Trainer, como chegou até o neurofeedback, como tem sido a sua experiência com isso. O pessoal aqui do Brasil e aí também dos Estados Unidos deve estar doidinho para saber, né? Patrícia já É. entrou lá. Ai, Fabrícia, Lindo. Patrícia, ó, mil beijos para você. Gratidão sempre. Bom, eu vou falar para Rejane, vocês uma conta coisa para nós bem. isso. Conta para nós Bom, assim, eu, começa contando da sua experiência, ó, o né, que que aconteceu profissional, na minha vida, tá? Meu marido, né, ele tinha algumas coisas que são de déficit de atenção e eu não sabia. Então, ele eu fiquei um pouco assim, incontente, eu sabia que ele me amava e tudo, mas, tipo assim, algumas coisas meio. Tinha dificuldade para aprender as coisas, ele às vezes ele prometia as coisas, eu não conseguia cumprir, e ele falava de uma forma um pouco rude comigo, e eu sabia que ele me amava. E uma vez que marcou muito para mim foi que ele chegou para mim um dia, a gente tinha, né, tido um desentendimento e eu estava lá chorosa, né? Daí eu falei assim para ele: o jeito que tu fala comigo parece que tu não me ama. Ele olhou para mim e falou assim: claro que eu te amo. Da onde tu tirou que eu não te amo? Que jeito? Eu tô falando normal. Eu olhei assim: isso é normal. Por quê? Porque deve ter atenção, às vezes eles têm um pouquinho disso, né? Da raiva em si, a ira, e um pouquinho, eles não percebem, eles não impulsividade, fazem por né? mal. Então, aquilo Uhum. daí teve um dia que eu estava assim, desesperada. Eu me vi saindo de casa. Eu me vi, e eu até Uhum. gostei da ideia, vou ser bem honesta com vocês. Eu me vi saindo de casa, e daí eu fui. Eu sou religiosa, eu fiz uma oração muito fervorosa. Falei: olha, se é tu dizendo para eu sair de casa, eu tô indo agora. E eu escutei bem claro assim: ó, teu marido tem déficit de atenção. Então, eu fui atrás. Na internet tinha um livro, eu falei com uma psicóloga, a psicóloga disse: sim, ele tem sim, né? Vai procurar um psiquiatra para medicar ele. E eu vi no livro, e dizia assim, sobre neurofeedback. Foi a primeira vez que eu vi neurofeedback na minha vida. E No lá dizia assim livro. que o remédio, provavelmente ele tomaria o resto da vida. Mas o neurofeedback, existia as chances grandes de ele não ter mais os mesmos hábitos. Então, quer dizer, era tchau para tudo aquilo, sem ter que tomar remédio. Mas eu nem sequer imaginei que no Brasil tivesse na época. Isso foi em 2012, por aí, 2013, tá? Daí o que que aconteceu? Eu fui para o médico, claro, fui medicada, né? E eu dizia assim: Santa Ritalina, até porque eu tomava Ritalina. E Uhum. passamos, só que o problema da medicação, né, do medicamento, é que quando eles esquecem, o inferno é o mesmo, porque o remédio é só para o dia. Uhum. Então para mim não estava resolvendo mais, e cada vez aumenta a dose, cada vez aumenta a dose, e eu estando aqui já nos Estados Unidos, então um amigo meu falou assim para mim: ah, eu fiz neurofeedback quando eu era pequeno, e eu não tenho mais nada de déficit de atenção, né? O médico disse que eu não tenho mais nada. Eu disse: ah, aonde? Aonde? Então a gente passou por uma experiência, né? Nós fomos projeto piloto numa clínica aqui nos Estados Unidos, e foi um projeto assim não muito bem sucedido, não pelo neurofeedback, mas pelo projeto em si. E eu olhava, quando eu vi ele fazendo e tudo mais, eu dizia assim: eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso. Então, um dia eu estava na internet
e eu achei a Patrícia, Santa Patrícia. Achei a Patrícia e conversei com ela, perguntei se eu poderia fazer o curso em português, porque eu vi que era daqui, né? A Brain Trainer é daqui, e eu perguntei para É. ela se eu poderia fazer em português, porque eu me sentia mais confortável, mesmo estando aqui. Então, Aham. começamos uma jornada de curso e tudo mais, e então a gente pôde começar a fazer o treinamento da maneira correta. Gente, eu estava com meu marido, déficit de atenção. Meu filho, déficit de atenção. Tudo raio. Tudo raio. Eu lembro que naquele livro dizia assim, ó, tinha 24 questões naquela época. E ele dizia assim no livro, era o Dr. Daniel Amen. Ele falou assim, olha, se você tiver 5, provavelmente você tem déficit de atenção. Meu marido tinha 19 das 24. Pense no Nossa. desespero. E então eu disse, nossa, e quando ele foi no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, ó, é tudo raio aí. Tudo é alto. Tudo Tudo que tu raio. tem aí é bem alto. Então, quando eu fui para Brain Trainer, né, eu estava muito estressada. Ai, Patrícia, muito obrigada por toda a paciência, porque eu estava num estresse extremo. Minha filha estava com depressão, não saía da cama, Ah, e ela estava muito mal. Meu filho com déficit de atenção, tendo problema no colégio, ele está agora com 14 anos, e estava tendo problema, e aquilo estava como mãe, né? Eu estava me sentindo muito mal, porque eu estava com 2 filhos tendo problema no colégio, um por causa de depressão e outro por déficit de atenção. Então, comecei meus treinos em mim mesma, né? E eu estava, o estresse extremo estava me deixando, digamos, eu falo a palavra retardada, é um modo grosseiro de falar, óbvio, né? Mas eu estava com muita lentidão, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia. Eu dormia 1h30, 2 horas. Quando eu dormia 3 horas, eu estava feliz da vida. não Eu conseguia dormia. dormir, né? Não Não, eu não. desligava. Para você ter uma ideia, eu tomava uma garrafa de meio litro de água durante a noite, tomando um pouquinho, porque eu não dormia. Então, e às vezes eu Causa queria mais dormir. até, porque não dormia só. Ia no banheiro 300 vezes, claro, né? Então não tinha Uhum. qualidade de sono. E eu comecei meus treinos. O que me chamou muita atenção é que no terceiro treino eu já senti o meu cérebro voltar a 50% do raciocínio rápido, que eu sempre tive isso, raciocínio rápido, né, para as coisas. E eu Uhum. já senti, eu disse, oba! E, Mas que lógico, funciona mesmo, não, que não é? funcionava eu sempre soube, Mariana, eu sempre É. soube. Desde Ah, mas quando eu nada como li fazer na aquilo, gente, né? Nada como nada fazer na como fazer gente, na né, Rosane? gente, sabe? É. Quando eu fui fazer, a Patrícia lembra, uma hora eu falei assim, Patrícia, e o meu sono? E o meu sono? Por quê? Porque algumas coisas podem vir mais rápido, né? Outras podem Uhum. ter um resultado efetivo um pouco mais, é, não tão rápido em si. E Uhum. ela disse assim, vai vir. Então eu lembro que quando eu fiz meu 20º treino, a partir dali, eu comecei a dormir bem. Então, não acordo mais de noite, não banheiro nem Nossa. pensar, água nem pensar. É, Se deixa eu para não de tomar dia, antes né? de dormir, não é depois, é só quando eu acordar de manhã. E isso Nossa. fez muita diferença para mim. Meu filho, eu vejo a diferença a cada dia. Eu digo assim que o neurofeedback salvou minha família, porque a minha filha, com 3 treinos, ela saiu da cama. Três Nossa. treinos, ela saiu da cama. Da Tá? depressão. Pensa, é uma coisa assim, É poderoso, né? poderoso, sabe? Eu amo, amo, eu sou apaixonada. Eu já era quando eu conheci, quando eu escutei aquela palavra, eu me apaixonei ali. Quando eu vi na minha família, sabe, Mariana, eu penso assim, ó, quantos casais que às vezes não sabem, né, que aqueles hábitos que têm podem ser mudados, que são hábitos do cérebro, que pode ser É, mudado. Quantas pessoas pensam assim, ai, a minha mulher é muito preguiçosa, ela só fica na cama, só quer saber de ficar dormindo. E às vezes a pessoa até está com, né, hábitos na depressão. patologia tradicional, que eles chamam de depressão, né? Uhum. Né, tá com hábitos assim, de repente até se separam, desfaz uma família por É, não saber que são hábitos do cérebro e o cérebro pode ser treinado, para sabe? mudar, né? O Você sabe neurofeedback que eu tenho. literalmente salvou minha família, porque nem o É. remédio estava fazendo mais efeito. Nós fomos numas férias, meu marido não tomou remédio e acabou com minhas férias, Ah, meu Deus. porque ele não tomou. Então, o remédio Uhum. é pro Tirou férias do dia. remédio. Se você não toma naquele dia, você não vai ter o efeito do remédio. Acabou.
É só pro dia. E ele não tomou. Então, aqueles dias, e ele esqueceu. E eu, quando eu vi, eu disse assim, amor, você não tomou remédio? Não, eu tava de férias. Eu falei, eu não. Então, Mas quer você dizer, sabe, Rejane, que eu tenho uma história interessante de uma aluna, nossa, que ela começou com essa história de família, né? Neurofeedback na família. Ela começou neurofeedback para ela, por questão de déficit de atenção, um pouquinho de depressão, e ela gostou muito do resultado. E ela estava terminando psicologia, ela falou: Eu quero trabalhar com neurofeedback, isso aqui mudou minha vida, sensacional. E começou a trabalhar. E quando a pessoa aprende, né, tem que fazer no próprio cérebro e mais duas pessoas. E ela começou a treinar as pessoas da família, que nem você. Teve um dia que ela chegou para mim e falou: Mari, eu tô tão confusa. O que foi, Bruna? Ela falou assim: olha, a minha família mudou tanto que minha mãe era de um jeito, eu não lembro direito, né? Mas minha mãe era super quietinha, meu pai falava um monte. E de repente, minha mãe começou a falar as coisas que ela não falava, meu pai começou a ficar tranquilo. Aí eu treinei minha avó também minha avó estava diferente. Meu irmão, que era quieto e tímido, de repente começou a falar. Ela falou: tô confusa, eu não sei mais quem é minha família. De tanto que mudou. Eu lembrei dessa história, você contando isso, como é interessante, né? A gente perceber que assim, é para todo mundo mesmo, né? É para todo mundo e muda muito, e muito rápido até, né? Você viu, sua filha saiu da cama com 3 sessões. Isso é muito forte. não, bonitinha é ela dando depoimento. Coisinha mais linda do mundo. É. Ela fala. A minha mãe Uhum. fez, tava com depressão. E mais interessante foi esses dias ela falando assim: a minha mãe fez um treino e, nossa, eu saí limpando a casa toda. Olha que Por legal, quê? que Porque tinha mais legal. energia, mais disposição, mais, sabe? Então, é diferente, entendeu? Sabe? É totalmente Foi essa diferente. filha que me ajudou agora, que me ajudou com o Instagram? É essa mesmo, Que eu tava agora sabe? tentando entrar no Instagram, gente, aí eu não consegui. Eu falei: alguma coisa mudou aqui, né? Deve ter sido aqui que mudou, porque eu não lembro. Eu sempre faço live e eu não achava o botão, não achava o botão. Aí entrou a filha da Rejane: olha, você E vai aqui. ela Não, não, onde você tá indo não é, é aqui. Me ajudou, obrigada, viu? Ela tá assistindo, gente. tá assistindo. Obrigada. Aqui é Ah, ó, família, tem minha filha. gente Ó, uma me batendo o maquiou, ó, dedinho no olha só. coração. Ah, Aqui a ah, família é unida. Uma me maquiou, fez cabelinho, tudo, né? Pra que mãezinha ficar lindo. bonita, né? Uhum, isso Eu digo mesmo. pra ela, se eu Gente, for na coloca o feira, depois dedo no ninguém coração reconhece. aí. Quem tá gostando, bota o dedo no coração, fica segurando que ele explode um monte de coraçãozinho aqui. Quem tá gostando do que a Regiane tá contando, quem gosta do neurofeedback, quem gosta da Brain Trainer, dedinho no coração e deixa explodir esses corações que dá mais visibilidade pra gente aí Olha, no Mariana, Instagram. eu realmente eu sou muito So- grata, sabe? Muito grata mesmo. Eu fico pensando assim, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e fazer tudo em português na minha língua natal. Sendo uma Uhum. empresa daqui, eu pude fazer tudo na minha língua natal. Então, É. eu não posso perder essa oportunidade de falar para todo mundo saber que eu sou extremamente grata a ti e ao Marcelo, por vocês terem dito sim, né, para o Peter, terem começado esse Uhum. trabalho todo, porque se vocês não tivessem feito esse trabalho todo, eu não teria oportunidade de fazer em português. Eu não teria oportunidade de fazer na minha família, e a minha família não Uhum. estaria como está hoje, tá? Então, meu marido, ele fala, ele é muito mais amável, né? Antes, são detalhezinhos que, quando você começa a prestar atenção, por exemplo, antes ele não deixava pegar nada do prato dele. Eu queria fazer um prato romântico, que nem a Dama e o Vagabundo, nós comemos junto, e só faltava ele fazer assim. E hoje, esses dias, ele foi lá e preparou um prato, sem nem pensar, só preparou um prato para a gente comer juntos. E eu olhei, ai, É, santo neurofeedback, que delícia, todo né? romântico, tudo, sabe, muito mais atencioso. Ah, ele não fica, as pessoas não ficam perfeitas, gente, não é isso. Mas Uhum. ele, pelo menos hoje, se ele faz algo, ele tem consciência, ele sabe do que me pedir desculpa.
antes, consciência, né? antes ele não tinha, ele achava que estava certo, que ele não tinha feito nada, que ele não tinha Uhum, falado rude, que aquele jeito, eu que estava ouvindo coisa. E uhum, hoje, se por um acaso ele falar um pouco mais rude, na mesma hora ele já pede, né, vem e pede desculpa, ele consegue perceber, ele não tinha perceber. Se percepção perceber, né? do que ele Perceber o fazia, outro. né? Porque assim, para quem está ouvindo, e talvez algumas pessoas estejam ouvindo e não entendam direito o que que é esse neurofeedback, como é que ele consegue fazer essas coisas com as pessoas. Então, vou explicar um pouquinho, tá, Regiane? E se alguém tiver dúvida, que tiver também, quiser perguntar, fica à vontade que a gente responde, né, Regiane ou eu. E Mas assim, o que acontece é que o neurofeedback a gente faz, né, mede os padrões de atividade elétrica do cérebro, porque o nosso cérebro é químico, que a gente sabe muito bem, né, por causa dos remédios, mas ele também é elétrico. E o neurofeedback trabalha nessa parte de energia que o cérebro produz. E esses padrões que a Regiane está falando são padrões que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Algumas coisas a gente herda. Então, tem pessoas que têm um cérebro muito acelerado, dependendo da região do cérebro que é muito acelerada, atrapalha o sono, te deixa ansiosa, irritada, hipervigilante. Se o seu frontal tem atividade muito lenta, ele é mais lentificado. Então, provavelmente era o que acontecia com o teu marido, né? Ele tinha esse padrão e aí a pessoa fica mais impulsiva, né? É muito comum nas pessoas com déficit de atenção, uma baixa atividade frontal. Então, tudo aquilo que a gente chama de funcionamento executivo fica prejudicado. Então, com o treino do neurofeedback, a gente consegue fazer com que o cérebro de dentro para fora, né? A gente não, a pessoa que faz, né? No seu próprio cérebro, consegue melhorar essa atividade de dentro para fora. Então, determinadas regiões ele consegue ativar mais, em outras regiões, de repente, diminuir o excesso de ativação. E os resultados são esses. Então, fortalecer o frontal, a gente fortalece nosso autocontrole, a percepção do outro aqui no lado direito, frontal, enxergar o outro, né? É muito comum isso das pessoas não terem consciência da ação que elas fazem no outro, não percebe as pistas, vamos dizer, né, sociais, de que não está sendo, né, tá sendo agressivo ou age por impulso. E o neurofeedback fazendo essa modulação, né, a gente chama de neuromodulação, eu acho tão legal esse nome, autorregulatória, é a gente que regula, né? Vai melhorando isso. Então, melhora o autocontrole, melhora a autoconsciência, melhora a percepção do outro. A visão de mundo depende muito, né, da nossa ativação cerebral, nossa forma como a gente vê as coisas. Às vezes, um mesmo acontecimento, duas pessoas veem de forma completamente diferente, uma mesma coisa, às vezes na mesma família, né? Vai muito dessa forma como o cérebro percebe as coisas, sente, reage. E isso tudo é possível mudar com o neurofeedback. E aí a Regiane está aqui hoje nos contando, Regiane Matos nos contando diretamente de Utah, Estados Unidos, é, como tem sido a experiência dela e da família treinando o cérebro com neurofeedback. sabe que eu Conta sou para nós. apaixonada, Mariana? Eu sou apaixonada porque você não precisa pegar um diagnóstico que vai te dar um rótulo. Isso, No meu caso, meu exatamente. marido tinha isso, Uhum, entendeu? Mas tem muita gente que tem as mesmas queixas que eu tinha, né? Tanto ou o marido, ou a esposa, ou a mãe, né? E tem as mesmas queixas, e independente, porque o que a gente vai ajudar a pessoa, né, o que o neurofeedback vai ajudar aquela pessoa a treinar o cérebro dela, é na questão das queixas. Então, não tem necessidade de isso. você ir passar por um médico, fazer o diagnóstico, porque isso não é invasivo, isso não sente Uhum, dor, isso não vai, não há necessidade de você tomar um medicamento, né? E é algo totalmente, eu poderia até dizer, entre, né, natural, porque vai a trabalhar, você mesmo trabalha o seu cérebro mesmo. Na realidade, você inconscientemente, né? Mas é o isso. cérebro mesmo que ele se vê e se muda, por causa que hábitos Perfeito. podem ser mudados. Pode ser Então, mudado. isso eu sou apaixonada, porque meu marido tomava remédio. Ele Então, não isso que você toma mais fala, remédio. Eu não não toma tenho mais esse mais. problema de que se ele não toma remédio, meu dia é um inferno, como eu dizia. Uhum. Sabe? Então, isso é legal a gente falar um pouco também, de vez em quando eu vou dando uma ilustrada nas Claro, coisas que você traz, porque vai me lembrando aqui. E eu penso no pessoal que está assistindo, né? O neurofeedback, ele tem uma ação muito parecida com a do remédio, vamos dizer assim, um resultado, muitas vezes, muito parecido. Porque é um trabalho fisiológico, né?
Às vezes a gente fala para as pessoas tem melhora emocional e tudo, mas o treino é um treino fisiológico, de ondas cerebrais. O que acontece que é diferente, né? Às vezes as pessoas perguntam qual que é a diferença. Rejane já falou aqui várias. Quando a gente toma remédio e a gente deixa de tomar naquele dia, o efeito para. Às vezes você tem que ficar aumentando a dose do remédio para ele continuar fazendo efeito, porque o cérebro acostuma com aquela dosagem, tem que aumentar. Efeito colateral. Isso que eu estava falando, o remédio às vezes ele é um estimulante, ele estimula o cérebro inteiro. Só que se a pessoa tiver alguma região no cérebro que for acelerado, vai estimular aquilo também. Então, aumenta a atividade frontal, excelente, mas às vezes aumenta a atividade na amígdala também. E aí são aqueles efeitos colaterais que a pessoa tem, melhora foco, mas fica irritado, dorme mal, às vezes perde o apetite, porque ele age de uma maneira geral. O neurofeedback vai no foco. E ele trabalha de dentro para fora. Remédio é de fora para dentro. O neurofeedback é de dentro para fora. E por isso que ele é tão eficiente. Então, ele mostra um espelho para o cérebro do funcionamento dele no tempo todo, porque a gente fica medindo o tempo inteiro, né, Rejane? Coloca lá os eletrodos e fica medindo. E o computador tem um programa que devolve para o cérebro essas informações. E o cérebro já começa a se modular com esse espelho. Então, assim, é de dentro para fora a mudança. A gente não põe nada de fora. É tudo aquilo que o cérebro já produz, a gente devolve mostrando para ele o que ele está fazendo e reforça também, né? Com tela que fica mais clara, o som fica mais audível, uns sonzinhos mais agradáveis, para mostrar o caminho para o cérebro. E aí acontecem essas coisas maravilhosas que você está contando aqui. O pessoal está adorando, ó, sua fala. Olha, daí Patrícia. eu tenho os meus clientes também, né? Porque hoje eu sou uma treinadora da Brain Trainer. E eu teve o meu primeiro cliente assíduo, né? Foi muito legal, porque ele veio de uma separação, né? Infelizmente, eu digo para ele que eu cheguei um pouquinho tarde, mas não tarde o suficiente. E a gente é amigos, né? E ele veio de uma separação e hoje ele é outra pessoa. Ele começou a dormir melhor. Para ele já foi logo Só dormir. nisso a gente já muda um monte, né? Já Só de mudou um dormir bem, monte. muda um É, monte. você olha, a feição dele é outra. No dia a dia, a feição dele é outra. Né? E ele mesmo fala, olha, estou conseguindo fazer isso. E às vezes a gente conversando, as nossas conversas, né? Porque ele é meu amigo, então as nossas conversas de antes são totalmente diferentes das conversas de hoje. Sabe? Totalmente. Né? Ele veio com uma tristeza muito intensa, né? E uma ansiedade muito forte, e todos os aspectos que meu marido tinha. Parecia, quando ele falava assim, parecia meu marido. E quando ele veio com uma outra pessoa, com uma tia que conhecia bem ele, então ela falando as queixas, né, eram as mesmas que eu tinha. E eu dizia, às vezes eu brincava assim com ele, disse assim, olha, eu aguentei, mas é difícil, e ver a mudança nele, sabe? E eu fico pensando, poxa, ele tem a oportunidade, né, de fazer o neurofeedback e poder realmente mudar, ele tá mudando, a vida dele está mudando para melhor, né? Os hábitos até dele, pessoal, estão diferentes, né? O que antes ele fazia, hoje ele não faz, o que ele não fazia, hoje ele já consegue ver, né? Então, o sono dele melhorou, a feição dele é outra. Eu tenho uma outra cliente que eu fui fazer um treino nela e ela teve Covid e ela não só não sentia o gosto das coisas salgadas, da comida salgada, como ela ainda sentia cheiro e gosto de fralda de cocô de neném um dia depois. Era assim que ela me descrevia. Que quando ela comia uma carne, uma coisa salgada, era isso. Então eu fui fazer um treino para ela, depois ela me mandou um áudio assim: Rejane, eu fui experimentar, chorando, eu fui experimentar a carne e eu senti o gosto. Fazem meses que eu não sinto gosto de nada. E ela falou assim, a única coisa que eu fiz diferente foi o treino de neurofeedback. E eu tô sentindo um gosto. Ela falou assim, no finalzinho ainda tá o gosto e o cheiro da fralda, mas é lá no final, pelo menos no começo eu sinto o gosto. Então, aquilo me comoveu, entendeu? Aquilo me mexeu muito, porque poxa, ela falava, eu não consigo sentir, eu queria tanto sentir o gosto de novo da carne, da comida.
E não foi no primeiro treino, foi em um dos treinos que a Uhum. gente fez, Sim, e ela me comentou isso. Então, sim. você para e pensa, né? A mudança que faz, né, Mariana? É uma É, e mudança muito agora grande, muito com a positiva. Covid, com a Covid muitas pessoas têm nos procurado mesmo, porque causa muitas alterações, né? A gente sabe que esse vírus causa muita alteração no cérebro e tem pessoas que têm tido problemas de memória, de foco, tem gente que acorda atordoado, né? Fica atordoado há um tempo depois que passa a Covid, né? Então, e o neurofeedback vem para ajudar o cérebro a regular de novo o funcionamento, né? E os resultados são muito rápidos, é bem legal isso. Então, isso que você está comentando, até para gosto, né? Gosto, cheiro, essas coisas, porque elas passam ali pelo sistema nervoso central, né? Claro, passa por Então, tudo. melhora com o treino do É, neurofeedback. É muito teve legal, né? teve uma que foi bem engraçada, né? Que ela me mandou uma mensagem assim, ó, grava o treino que tu fez. Eu falei, por quê? Pensei, pronto, o que será que aconteceu, né? E ela falou assim, porque meu marido parece que está com 20 anos. Foi no marido que eu fiz o treino. Meu marido parece que está com 20 anos de novo. Foi maravilhoso, uma noite maravilhosa. Eu disse, Isso. eu pensei comigo dessas habilidades. Eu não sabia do neurofeedback, não. Pois Patrícia, tu não é, tinha me falado que até isso fazia. a gente se surpreende, né? Sempre se surpreende com as maravilhas. Bom, unha encravada eu acho que ainda nunca vi. Vi ruga, unha encravada eu nunca vi. Mas olha, tem muita coisa que você fala, puxa vida, né? A pessoa fala, será que foi o neurofeedback? Não é possível, eu mudei muito. Aí eu sempre pergunto, mas você está fazendo outra coisa, né? Alguma outra alteração na vida? Não, só isso. Então eu falei, então é, né? Que nem você Então, falou. Só tá é, fazendo isso, então é, né? eu tive uma cliente que na primeira vez que a gente fez o treino, ela toma remédio para dormir, de dor, né? Para não ter dor. Então, e Uhum. ela não sentiu dor, não precisou tomar o remédio para dormir, né? E dali em Puxa. diante ela não estava mais tomando aquele determinado remédio que ela só tomava quando ela tinha dor. Então, dali em Uhum. diante ela não estava, porque a indicação do remédio era com dor, tome para ela poder dormir. Então ela Uhum. ficou, né, sem precisar dali tomar aquele remédio. Então tudo isso faz você parar e pensar, né, o quanto as pessoas precisam conhecer isso, É. né, porque eu repito isso mil vezes, não é invasivo, né, não vai, É. não Não tem tem efeito dor, não colateral. tem efeito colateral. Teve uma pessoa E que falou assim: assim, ah, mas mexe com eletrodo, mexe com pontos na cabeça. E aí, como é que fica? Né? Isso aí não tem que ser feito por um psiquiatra. uhum, até Então, parece. eu pude falar com essa pessoa e explicar para ela que isso tudo é de uma forma tão natural, tão, né, que nem há a necessidade de você estar trabalhar na área da saúde. Tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que compram para fazer em si e na família Na apenas, família. né? É, Porque se torna às vezes mais barato aqui, estou falando aqui Estados Unidos, tá? Se torna às vezes é. mais barato você comprar tudo e aprender para fazer na sua família do que você até, né, entre aspas, contratar uma pessoa que faça em você, né? Então, Uhum, por quê? Porque é algo simples, né? E sendo bem direcionado de como fazer, eu tive a minha supervisora do meu coração, que eu sempre lembro dela. Quando eu olho nossos vídeos, eu estava tão estressada, Mariana, que tu sabe, né? Eu assistia um vídeo de 7 minutos, eu dormia. dormia. Eu não conseguia assistir um vídeo de 7 minutos. Eu Eu lembro que você dormia. brincava, E você falava, quando eu sua voz é muito tranquila. Eu acabo dormindo. Eu pensei, dormindo em 7 minutos? Não, mas que a tua voz é docinha, Mariana. Até aqui a tua voz é muito docinha. Mas 7 minutos eu dormia. E quando eu não dormia, eu não lembrava de uma palavra. Eu disse, meu, daí eu tinha que escrever. Eu andava com aquilo É escutando um no carro esforço, direto. né? É um esforço muito grande, né? Quando o cérebro não está bem, a gente se esforça muito para conseguir um bom desempenho, né? E com o Nossa, neurofeedback, ele ajuda muito a melhorar nossa capacidade de concentração. Bom, só o teu sono, né? A gente sempre fala, uma das coisas mais importantes que a gente
precisa mudar com o neurofeedback é sono, a gente precisa dormir bem. Porque dormindo bem a memória funciona, o humor fica bom, tudo fica colorido, né? Tudo fica melhor, a gente Olha, se concentra mais. eu costumo dizer assim, ó, eu sem, né, eu sem neurofeedback, a realidade é essa, porque meu marido não estava conseguindo tomar o remédio todo dia. Então, às vezes, ele esquecia, e no dia que ele não tomava era um inferno. E aquele dia, o que realmente era um inferno. Eu queria, às vezes, naquele dia, às vezes, tu pensa assim, ai, hoje era um bom dia para eu sumir. Então, Nossa. hoje, eu não tenho esse problema dele esquecer o remédio, sabe, Mariana? Não tem mais esse Hum, problema. E os efeitos continuam, né? Os efeitos do neurofeedback, mesmo quando você para todo o treino, ele ainda vão continuar. E eu realmente eu olho para ele e fico, né? Às vezes eu falo mesmo para ele que de mim ele não se livra mais. Já não, antes eu já, né, não se livrou, agora não. agora que fez neurofeedback, agora que não se livra mesmo. Mas muito legal isso que você falou, assim, realmente. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas e aí, tem que ficar fazendo sempre, né? É um negócio. Porque a gente pensa no remédio, né? Para de tomar. Ou como é um treinamento, né? A gente sempre fala que o neurofeedback é um treinamento. Às vezes as pessoas associam com musculação, com treinamento físico, que você para, o efeito acaba, né? No caso, é um treinamento que muda o funcionamento do cérebro, faz ele ficar mais eficiente, economizar energia. Então ele aprende um novo jeito de funcionar e aí ele não volta, porque ele não tem por que voltar. Para que ele vai voltar para um padrão que é menos eficiente, gasta mais energia, né? Então, o cérebro aprendendo esse jeito novo, ele muda o padrão, porque o cérebro é muito conservador, né? A gente leva um tempão para a gente ser como a gente é, e quando a gente muda, ele cola nesse novo padrão e ele tende a permanecer nele e sempre bem. E às vezes muitos clientes falam que continua melhorando mesmo depois que acabam as sessões, né? Acaba o pacote. A pessoa, porque o cérebro aprendeu e vai se auto-reforçando num padrão mais funcional. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Isso aí é uma verdade. Olha, sabe, Mariana, aqui nos Estados Unidos eu quero poder ajudar famílias, porque eu penso muito na família. Tá? Eu penso quantas famílias. Eu lembro que naquela época eu já li no livro falando de famílias, que famílias às vezes se separavam sem nem saber que se pudessem fazer algo para diferenciar, poderiam estar juntas novamente, sabe? Então, a gente sabe que É. essas queixas estão no dia a dia e não precisam ser rotuladas. Elas não precisam ser rotuladas para poder mudar esses hábitos com neurofeedback, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, ai, meu marido é muito grosseiro, ou então meu marido é muito mole para quero que eu estou falando as minhas queixas, tá? Meu marido parecia, Uhum. ele ia trabalhar, mas ele parecia mole para o trabalho, porque sempre cansado, sempre morto, Baixo sabe? metabolismo, né? Sem ânimo para Cerebral. nada, de Parece má vontade, preguiça, até parece que. E parecia não é. preguiçoso. E Porque não tudo é um é, não. esforço muito grande, né? Para as pessoas que têm um cérebro mais lento, o esforço é muito grande e as pessoas tendem a se desligar muito fácil. Eu costumo fazer uma comparação assim: é uma questão metabólica, né? É a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que não tem condicionamento físico correr. Vamos correr 5 quilômetros hoje. A pessoa não é má vontade. Se a pessoa não tem condicionamento, ela Não fala: vou correr. consegue, ela Hoje não corre um consegue. pouco e perde o fôlego. Aí não, joga uma água, vai, né? As pessoas que têm um esforço correm mais um pouco e não conseguem. Então, o neurofeedback ajuda este metabolismo a ativar e a se manter ativado conforme a pessoa necessita se concentrar. Isso é muito interessante. Então, a gente tem que entender as pessoas que são assim, entender, e logicamente hoje a gente pode ajudá-las a melhorar, mas entender que não é preguiça, que não é má vontade, que não é. Sabe, é uma questão de metabolismo. O metabolismo cerebral é mais lento. Então, são pessoas que se Isso distraem muito, está pode falando ser com ela está mudado. pensando em outra coisa. Criança que faz lição, que começa a fazer e se distrai. E demora muito aquela lição. Então, assim, o neurofeedback ajuda essa criança a aprender a se concentrar, a render. Então, eu imagino que seja mais ou menos isso que aconteceu com teu marido, né? Mudou esse metabolismo, a pessoa fica mais animada, tem mais energia, tem de onde tirar, né?
Tem uma muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Oba! Então, meu marido, ele sempre falou com uma certa pessoa sobre negócios, né? E ele sempre saía na desvantagem, porque ele tinha problema em se expressar, né? Hum, Então ele queria falar uma coisa e falava outra. Ou então, depois que é. falou, ele falava assim, ai, por que eu não falei aquilo? Eu devia ter falado aquele outro, né? E como neurofeedback, ele fez uma boa negociação, porque pela primeira vez com essa mesma pessoa, mas depois do neurofeedback, ele fez uma boa negociação no trabalho dele e conseguiu Isso falar mesmo. tudo que antes ele não conseguia. Que Então, legal. até o trabalho aqui ele salvou o neurofeedback, porque Opa, com graças a ele certeza. conseguir se expressar, que era uma dificuldade nossa, gigantesca. Amor, faz aí, escreve aí para mim algo. Eu quero falar tal coisa para fulano, eu quero mandar uma mensagem. Escreve para mim. E lá ia eu escrever a mensagem, eu perguntava o que ele queria falar, escrevia a mensagem, eu dizia, agora bota tuas palavras. Porque era muito difícil dele se comunicar. E quando ele fez isso, até ele reparou. Ele disse, nossa, e a negociação foi tão boa que a pessoa reconheceu até que estava errado e tudo mais, sabe? Maravilha. Então, realmente foi uma mudança, assim, drástica, sabe? Para muito melhor. E Que isso o neurofeedback fez, né? Os treinos que ele fez, os treinos que o cérebro dele respondeu ao treino e ele conseguiu fazer essa mudança, de se expressar melhor. Meu filho, nossa mãe, essa é a minha alegria, porque tem muitas coisas, muitos detalhes. Antes ele vivia, tu falava com ele, hã? Hã? Sabe aquele, hã? meu ouvido. Como? Hã? Aham. E hoje ele Tá já vendo? interage mais, ele é presidente de um coro de rapazes, né? Da idade dele. E não porque ele pediu, porque ele era assim, espírito de liderança, não era isso, não. Foram lá e colocaram ele, para ele ter uma experiência de aprender. Então, Aham. antes, ele tanto faz como tanto fez. Até que um dia ele falou assim: mãe, eu não me sinto presidente. Falei, por quê? Porque eu acho que eu não estou fazendo algo de presidente. Daí, quer dizer, ele nunca tinha me questionado isso. Isso foi depois dos treinos. E esse sábado agora, até meu marido falou, nossa, ele falou assim, mãe, eu tenho que fazer cookies para os meninos que estão do meu coro, para que eles possam participar e eles não estão vindo. E até ele tem uma determinada responsabilidade, que como ele é presidente, ele tem que fazer mais vezes, porque tem poucos meninos indo. Daí eu falei assim, bom, se tu quer fazer menos vezes, tu tem que trazer os meninos. Daí ele falou assim, mãe, você me falou que eu tenho que ajudar os meninos a vir, então eu vou fazer cookies e eu vou fazer para que eles possam vir. A iniciativa dele, tu entende? Não, Isso não existia. Isso literalmente não existia. que Né? coisa, né? Então, são mudanças que eu vejo todos os dias, Mariana. Sabe? Que em vez de eu ficar brigando com meu filho, né? Porque eu sou humana e às vezes a gente perde um pouco a paciência porque É, você é humana. Você não queira, não pense que a mãe vai ser sempre perfeita. E às vezes a gente perde. uhum. E quando tem déficit de atenção, é mais fácil ainda você perder a paciência. É, Né? Por é. mais que você saiba, né? É a questão que a gente E estava falando do eu controle, né? resolvi, sabe, priorizar, né? A, diminuir e até conseguir eliminar as queixas. Porque tem queixas do meu marido que foram eliminadas. Que coisa, Ele né? não faz mais. Ou então ele passou a fazer. Tá? Não é mais ou menos. Né? E muitas outras eu estou vendo a melhora a cada dia. Então, isso é um fato. Eu não posso dizer que isso não aconteceu. Eu não posso, sabe, ir com o meu filho, com a minha filha. Então, não tem como mudar isso. Né? É uma questão de priorizar. E eu priorizei isso, ó, sou brain trainer agora, feliz e contente. Entrei, né? A família tá toda melhor e agora você está trabalhando com isso. Que legal. Tem uma pergunta Estou aqui para podendo atender você, ó. pessoas. Podendo atender pessoas, ajudar a gente. O neurofeedback está aí para ajudar as pessoas. Por isso que nós estamos aqui falando sem parar, porque o neurofeedback precisa ser conhecido. As pessoas não sabem que existe. Nosso grande desafio é levar para que as pessoas conheçam o neurofeedback. Tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro lá. A Regiane está lá nos Estados Unidos.
temos que falar, porque é uma alternativa muito poderosa à medicação, é coadjuvante de terapia, de fonoaudiologia, sabe? Potencializa muito o efeito de outras terapias para quem faz, sabe? Terapia ocupacional. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Rejane, tenho curiosidade, Cristiane. Tenho curiosidade de saber como está a adesão dos seus clientes ao neurofeedback. Como você faz a divulgação? Como você tem feito aí? Assim. Tá, pode me perguntar de novo, porque bem na hora que tu falou, falhou tudo aqui para mim. Ah, é. A Cristiane quer saber como tem sido a adesão dos teus clientes, se você está conseguindo ter bastante adesão, como que você está fazendo para divulgar seu trabalho aí? Hoje eu estou treinando, se eu não me engano, 13 pessoas, tá? 13? Nossa, E você sim, recebeu o certificado né? outro dia. Mas a questão Que show! de divulgação, né? Aqui é uma coisa bem diferente do Brasil, tá? É, né? Então, aqui a gente tem que deixar bem claro que o que eu faço como treinadora, né? Eu não trato ninguém. Embora, né, a patologia normal dê nome, né, Uhum. para como déficit de atenção, eu não trato déficit de atenção, Não. eu trato é a queixa. Eu vou, Uhum. né, na verdade eu não trato, eu treino o cérebro para Isso. ele poder trabalhar com essas queixas. E isso é uma Uhum. coisa que a gente está tendo que trabalhar aqui nos Estados Unidos em relação a isso, que eu não vou tratar, Aqui tanto é que, também, para viu, mim, Rejane? Aqui também é o mesmo desafio. Porque, assim, só ilustrando, o neurofeedback ele é um treinamento, não é tratamento. Por que que a gente diz isso? É muito parecido, a gente usa um instrumento que mede a atividade do cérebro, e com esse instrumento é possível treinar para mudar fisiologicamente essa atividade. Como quando a gente usa, eu sempre falo esse exemplo, um frequencímetro cardíaco, a gente põe um frequencímetro e vai para a esteira correr, para aumentar, faz treino intervalado, para ganhar, melhorar o metabolismo. Ninguém fala, estou indo na academia me tratar o meu problema cardíaco, né? A gente não fala, a gente está indo treinar, é a mesma coisa, a gente treina o cérebro, lógico que o cérebro é muito mais complexo, tem muito mais, né, efeitos, esse treino, até do que o próprio treinamento cardiorrespiratório. Mas é treinamento fisiológico, que tem efeitos terapêuticos, mas é um treinamento. A gente não está tratando doença. Mesmo porque não precisa ser doente para fazer neurofeedback. A gente isso que eu sempre ia olha o falar é a parte neurofeedback boa. como alto desempenho. Sempre buscar o melhor que você pode ser, seu cérebro, né? Então é sempre alto desempenho. Sempre Hum, qual é o objetivo? Às vezes as pessoas falam queixas e objetivos. Sabe? É o que você falou. Eu quero me expressar melhor no trabalho. Eu não preciso ser doente para querer isso. Eu estou buscando o meu melhor, meu alto desempenho, né? E ele conseguiu treinando o cérebro. voltando à Não tua precisa ser analogia doente. da academia, né? Ah, o que faz o resultado é você caminhar, correr, né? No mais, você está vendo desempenho. E vendo Uhum. desempenho, você pode ajudar a pessoa, né, no treino. Olha, meu desempenho está dessa forma, então eu posso correr mais, correr menos, ou algo Isso. dessa forma. E o Uhum. neurofeedback é a mesma coisa. Né? O próprio cérebro, ele se espelha e ele faz a mudança. Uhum. Né? Isso mesmo. O que nós usamos, né, o amplificador, o eletroencefalograma e tudo mais, isso é para que nós possamos direcionar e poder ver como está saindo naquele treino, para a gente poder ajudar mais a pessoa e mais aquele cérebro. Então, não é invasivo, não é algo que vai Uhum. ficar mandando choque para o cérebro, nada Exatamente. Nada de disso. fora para dentro. E é muito tranquilo a metodologia que o Peter desenvolveu, né, que a gente usa na Brain Trainer, que o Peter Van Dulcin desenvolveu, um americano. Ela é muito segura, porque ele desenvolveu uma metodologia de uma tal forma, né, um programa, que você só tem que aprender a gravar muito bem os sinais do cérebro, que depois vem tudo mastigadinho, tudo bonitinho, que lugar que não está legal, que lugar que está precisando treinar,
como. O nosso programa já traz pronto um plano de treinamento. Por isso que as famílias conseguem comprar nos Estados Unidos e treinar cérebros. Treinar coisas complexas, sim. Porque a gente sabe que o cérebro é complexo. Mas de uma maneira segura. De uma maneira que vem aí de, sei lá, 30 anos que o Peter está desenvolvendo esse sistema, aprendendo as coisas que dão certo, conhecendo na ciência tudo aquilo que já foi visto sobre o cérebro, como é que é o cérebro da pessoa ansiosa, como é que é o cérebro da pessoa que não tem dificuldade de se concentrar, como é o cérebro da pessoa que tem insônia. E nisso desenvolver treinos que no mundo inteiro as pessoas usam para melhorar. É uma ferramenta. É uma ferramenta desenvolvida segura, segura sim, porque não tem como a gente fazer mal para o Comprovada cérebro, cientificamente, né, Mariana? comprovada Comprovada cientificamente. cientificamente. Não é no achódromo, não é uma coisa Não, irresponsável, não é algo jogado ao vento, não é nada disso. É algo comprovado cientificamente. Né? As pessoas podem tem ir 50 procurar. anos. Neurofeedback está fazendo 50 anos. É que as pessoas falam, Imagina. nossa, isso é novo. Não é novo. É que assim, primeiro que as coisas demoram para chegar às vezes. E porque assim, começa, né? Hoje a gente tem computador, a gente tem aparelho de amplificador menor, então ficou mais acessível. Mas não é novo, é uma experiência antiga já, bem concretizada, já bem, sabe, consolidada, era essa a palavra, bem consolidada, não só na ciência como na clínica, né? Quando a gente escuta as histórias, a gente que ensina neurofeedback, que dá curso, escuta de vocês cada história maravilhosa, que você fala, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque é isso que dá sentido na vida, né, Regiane? A gente trabalhar com uma coisa que ajuda as pessoas a serem melhores, melhorar suas vidas. Né, sair das angústias, né, dos efeitos de traumas, quantas coisas o trauma faz no nosso cérebro, efeitos de doença, como essa da Covid, que está aí afetando o nosso cérebro, e a gente poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Hello! Nossa, Isso é tudo sabe, bom. eu sou muito família, Mariana, pelo amor da caridade, eu sou muito família. Então, eu penso na família no todo, sabe? Eu penso naquele Isso filho mesmo. que tem dificuldade de aprender, né? Ou então que daí Uhum. falam assim, ai, não, como é que falam? Parece que tem pulga, né? Que não para quieto. Ai, E não para daí quieto. fica a mãe e o pai lá brigando com o filho, né? Achando que o filho que não para quieto. Na verdade, não é ele. Ele não tem poder sobre aquilo, ele precisa de ajuda. E não é, né, na maioria dos casos a gente está falando, né? Muitos casos é assim. E um treino de neurofeedback, né, um treinamento de neurofeedback, vai ajudar essa criança a ela poder ter mais tranquilidade, vai ajudar essa criança a aprender com mais facilidade. E isso tudo vai fortalecer a família. A mãe vai ter mais paciência com ele, a mãe vai ter, né, vai conseguir ter um ambiente familiar com mais amor, com mais calma, né, porque filho é esposa, e normalmente, né, herda, né, Tem normalmente coisa genética, sim, tem. é genética, Herda mas essa genética geneticamente. pode ser mudada, Pode, lógico que pode. Não, tem coisas que essa são parte boa. genéticas, a tendência, né? A tendência a ter, por exemplo, frequências mais lentas. A gente sabe que o TDAH muitas vezes pai tem, filho tem, né? Autismo, mas não quer dizer que não pode ser mudado. A tendência, aquilo, a gente herda, e a gente também aprende muito na convivência social, né? E a gente vivencia muitas coisas que mudam também o nosso cérebro, como traumas, experiências, ou coisas que reforçam positivamente, né? Tudo isso vai nos moldando, mas tudo isso pode mudar, tudo isso pode melhorar, né? Tem aqui alguém que está falando, tá, ó, Jimmy. Ai, que legal, Jimmy, ele está feliz. Ele falou assim: essa missão me inspira. Olha que lindo! Ajudar as pessoas a se tornarem É, melhor. Olha, obrigada, Jimmy. sim, É bem por aí mesmo. eu acho que a minha família precisava ter passado por aquilo, entendeu? Tudo tem, eu Uhum. acredito muito que tudo tem um propósito, né? É, E hoje eu consigo ajudar melhor as pessoas, eu consigo ajudar melhor a ter uma visão melhor das coisas, né? Do que a pessoa uhum. vive, das queixas. Eu tive a depressão dentro do meu lar e isso é horrível, gente, é horrível. É, Mas a primeira impressão que você tem é: a minha filha está preguiçosa. é. É a primeira A gente impressão, vai fazer um, né? né? Que Vai vem. fazer um exercício, né?
só quer ficar na Como se fosse cama, né? simples, E no fim, e não é por aí. ela pôde mudar esses hábitos com os treinos, né, com os treinamentos de neurofeedback, ela pôde mudar esses hábitos. O cérebro dela pôde mudar o hábito e ela, então, consegue ter uma vida mais tranquila, né, vaidosa. Ela sempre era vaidosa e voltou a ser vaidosa, Voltou a né, ser porque antes, quando ela vaidosa. estava lá de cama, tu acha que fica muito preocupada em se Quer nem arrumar ou saber. qualquer coisa assim, né? Então, trouxe de volta a minha filha. Meu filho, ele sempre teve essas queixas, sempre, né? Ele não tinha dificuldade de aprendizado, Mariana, mas ele tinha, se irritava facilmente, ficava virado facilmente, né? Sempre deixava para depois, para fazer as coisas, não conseguia Uhum. terminar, né? E às vezes não importava o que eu oferecesse para ele, o quarto não ficava Uhum. arrumado. Não importava o que eu oferecesse. Então, Uhum. hoje ele consegue, né? Antes se eu dissesse, ele adora ir para casa dos primos. Se tu arrumar o quarto, vai para casa dos primos. Não, ele não ia arrumar o quarto, mas ele queria ir para Bem casa dos assim. primos. Ele não É. conseguia, entende? E daí, agora, por último, eu falei, ó, se tu arrumar o teu quarto, eu falo para ele, perfeito. Eu sou malvada, né? A gente vai ficando exigente. Daí eu falo para ele assim, eu quero teu quarto perfeito, né? Impecável. Daí tu pode ir. Foi lá, arrumou. A Entendeu? gente vai Antes ficando ele mais conseguia. organizado, né? Assim, a gente Sim, se eles organiza, conseguem fazer melhor consegue as ficar mais coisas. organizado. Eu lembro uma vez que eu tinha feito um treino de neurofeedback, depois eu saí e fui ao supermercado, em mim, né? Saí e fui ao supermercado. Eu não sou assim, aquele primor de organização. Aí eu fui ao supermercado e pus as compras no carrinho. Quando eu parei no caixa, a mulher falou assim: Nossa, eu nunca vi um carrinho tão organizado. Eu falei: Qual? Procurando, né? Era o meu. Assim, lógico que eu não fiquei daquele jeito sempre. Alguma coisa aconteceu ali, tudo organizadinho, enfileiradinho, tudo. Eu olhei para o carrinho e falei: De que é esse carrinho? Porque a gente muda, né? É engraçado. Eu sempre lembro dessa história. Pena que eu não fiquei assim, né? Depois voltei mais ou menos pro meu normal, vai fazendo uma média. Mas assim, a gente muda sim a nossa organização, né? Não só mental, de pensamento, como você falou do seu marido, a capacidade de se comunicar, de se expressar, mas a gente também começa a ficar mais organizado, a gente começa a ter mais autocontrole. A Isso tudo muda, percepção das assim, coisas, né? Você começa a percepção ter das mais coisas. percepção das coisas. Não quer dizer que você vai ficar perfeito, não é Uhum. isso. Mas você consegue ter percepção. Antes ele achava para que arrumar o quarto se daqui a pouco vai estar tudo Pois é. bagunçado Às de vezes novo. Entende? começa a se incomodar com a bagunça, ter mais prazer em ficar no lugar organizado. É umas Então, coisas muito doidas, é né? esse o detalhe, tu começa a ter uma percepção que, peraí, o quarto É. organizado é legal também, não é É só mais bagunçado. gostoso, né? Vale a pena o esforcinho agora, mas depois vai ficar tão legal, né? Tem uma pessoa aqui, Rejane, o Jimmy, que está falando que está no processo de decisão de se tornar um treinador de neurofeedback. Então, eu queria dizer para você e para outras pessoas que estão aqui, a gente tem um curso de introdução, ele é gratuito. O curso EAD. Entra no site da btibrasil.com.br, que lá a gente tem um curso de introdução ao neurofeedback que as pessoas fazem quando vão se tornar treinadores, mas é um curso aberto também para qualquer pessoa. Então lá conta um pouquinho do que é o neurofeedback e tem vários estudos de caso, tem muitos estudos de caso interessantes, né? Como esse que a gente está ouvindo da Rejane, tem ali, a pessoa conta, né? O treinador conta, mostra como que é o mapeamento que é feito na sessão, os resultados que tem, histórias muito bonitas para dor, para sono, paralisia cerebral, para autismo. Tem muitos casos ali comprovados de histórias verdadeiras com a fundamentação. A Cristiane colocou aqui, btibrasil.com.br, e a Cristiane falou para o Jimmy venha ser um de nós. Jimmy é muito, realiza muito, né, Regiane? Ó, eu queria dizer por que que eu escolhi a Brain Trainer, tá? Porque a Brain Trainer, ela vai treinar o meu cérebro como um todo. Ela não vai pegar só dois pontos e só trabalhar ali, porque às vezes, né, aquilo dali está vindo de algo muito maior, de muito, digamos assim, Uhum. é, tem algo por trás, como se fosse um efeito dominó. Então, isso me chamou muito a atenção, nisso eu sou apaixonada. A Brain Trainer, ela vai me dar, são blocos, são treinos diferentes, e isso me deu toda a segurança e fez todo o sentido para mim.
né? E realmente eu vejo a mudança. O neurofeedback por si só, ele é maravilhoso. Mas o neurofeedback na Brain Trainer foi o que me deixou assim apaixonada, porque Concordo. me fez todo sentido, sabe? Fez todo É, sentido o que faz estava todo dizendo, sentido. como fazer. Eu tinha passado por uma clínica e o neurofeedback lá só tratava dois. Em mim eram 3 pontos, sempre 20 minutos, só aquilo. É E uma no meu delícia. marido, sim, que era 2 pontos e depois mais 2 pontos. No meu filho era só três Uhum. pontos, era sempre a mesma coisa. Na Brain Trainer, ele vai fazer com que o meu cérebro todo trabalhe melhor, todo Uhum. faça um treinamento melhor. E isso é a mesma coisa eu ir para uma academia e só treinar os braços, né? Verdade. Então, para Voltamos mim fez para a todo comparação com a sentido, academia. né? Uhum. É isso mesmo. Fez todo É. sentido. Peraí, eu quero ir para uma academia, eu quero estar com, né, com todo o meu corpo potencializado, não só os braços. Uhum. Ah, porque tá, né, eu não consigo pegar coisa muito pesada, mas peraí, eu tenho que estar com todo o meu corpo, toda a estrutura preparada para aquilo, não só os braços. É. A mesma coisa na Brain Trainer, ele vai me dar todo o cérebro em si, né, todos os lugares, todos os pontos onde puder ser melhorado, né, não Uhum. só onde precisam, mas onde pode ser melhorado, vão Pode. ser É. trabalhados. E isso, E a gente olha, por isso mapeia, eu né, falo de Rejane? A gente. Brain Trainer é uma excelente escolha de mim, tá? Sinceramente, eu era apaixonada por neurofeedback, eu não sabia empresa, mas eu tive a oportunidade de conhecer 2 sistemas, né? E eu posso dizer com segurança, porque eu passei por isso, por 2 sistemas diferentes. A Brain Trainer eu vejo muito mais eficiência, muito mais segurança, né, no que eu faço do que se eu tivesse ido pelo outro caminho, né? Não desmerecendo, mas a gente fala assim, ó, existe o bom, ótimo e o excelente, né? Aonde eu estava era ótimo, mas a Brain Trainer é excelente. Então, eu Ah, gosto de coisa excelente isso. Tá e certo, por todo isso mundo eu quer o escolhi que a é Brain excelente. Trainer. E nós temos o nosso lema, que é de treinador para treinador. Olha lá, coraçõezinho, gente, dedinho no coração aí, quem tá gostando. Isso é importante pra gente. Obrigada, é isso aí. Nosso lema é de treinador para treinador, porque nossa metodologia a gente constrói juntos. Então a gente está treinando o cérebro e a gente compartilha, olha, tal treino está fazendo super bem para minhas crianças com autismo. A gente vai, estuda aquilo que está sendo trabalhado e aquilo acaba se tornando parte da nossa metodologia. E aí é utilizado no mundo inteiro. Então é um trabalho que a gente vem construindo, porque a gente sabe que a gente tem muito que aprender do cérebro ainda. E a gente aprende na prática, melhorando a vida das pessoas, treinando. Então, tem esse negócio que é muito legal, o nosso lema, né? De treinador para treinador, porque hoje a Rejane está aqui, Rejane vai trazer contribuição dela. O que ela está vivendo, o que ela está experimentando, o que está funcionando, né? O jeito de atrair pessoas, ou o jeito de acolher as pessoas, qual a forma de treinar, né? Como explicar para os outros o que é neurofeedback. Tudo isso a gente aprende entre nós. É muito gostoso. Eu tenho, né, uma futura cliente, que é alguém que a gente já conversou algumas vezes, e ela tem suspeita que o filho dela tem autismo, né, e ela não consegue o diagnóstico. Eu olhei para ela e perguntei assim: o que que é mais importante para ti? Um diagnóstico ou o teu filho não ter, ou pelo Melhorar. menos diminuir, ou talvez até eliminar, Uhum. né, esses, Uhum. esses hábitos, essas queixas que você Uhum. estava comentando dele? É, E ela é isso olhou para mim e mesmo. disse assim: o que eu mais quero é que ele não tenha esses sinais, essas queixas. Eu falei: então é isso que o neurofeedback pode oferecer para você, de ajudar, né, a diminuir, talvez alguns hábitos vão ser até eliminados, mas a, a tendência é um cérebro treinado não voltar aos padrões anteriores. Então, e É mesmo ela porque tá fascinada, ela tá autismo. tentando arrumar tempo, tadinha, porque ela tem aqui quem tá aqui quem é brasileiro, tá aqui nos Estados Unidos trabalha muito, Mariana, sabe? Eu quero É. poder ajudar muito a comunidade brasileira aqui, Ai, que porque coisa a gente tem boa. bastante e É, estar vem fora para do país, cá. né, é um desafio. É, que lindo isso. Nossa, a gente fica super feliz.
Conte com a gente aqui da Brain Trainer para tudo que você precisar aí. Tudo que precisar do português, nós estamos aqui. Ah, eu sou muito grata, tu sabe disso. Porque eu chego a me emocionar, gente, porque família é tudo. É a base da sociedade. É a base da sociedade. E uma coisa que me chamou muito naquele livro foi uma história que ele contou de um casalzinho idosos, que eles foram lá, e quando eles foram no consultório, cada um sentou de um lado, e eles ficavam um acusando o outro. Então ele foi fazer um mapeamento. Uhum. E daí ele verificou que eram os dois. É, E uma um coisa mês do depois, eles voltaram para a clínica, e quando eles voltaram, voltaram de mãozinha dada, Olha só, e um gente, elogiando o outro. que coisa Então, não impressionante. tem idade. Essa história de Não pau que tem nasce idade. torto, né? Morre Não, torto, permanece torto, que eu não, sou muito velho para mudar. Gente, não não. tem idade. Não tem idade Isso para mesmo. você conseguir melhorar, potencializar o seu cérebro. É Não tem verdade. idade. Com Aliás, é um trabalho certeza, ótimo, né? né, É um vai trabalho ajudar ótimo muito. fazer com eles, com o pessoal mais idoso, porque vai perdendo, né? Aquilo que a gente estava falando, o metabolismo vai ficando mais lento do cérebro também. E com o neurofeedback dá uma rejuvenescida, a gente vê, às vezes, o pessoal mais velho. Eu atendi um senhor uma vez, ele voltou a ler, não cochilava mais de dia, porque ele dormia bem à noite. E ele era viúvo, até a filha falava assim: Nossa, você vai ver, daqui a pouco ele arruma uma namorada também, 80 e tantos anos. Porque ele melhorou tanto, ficou disposto, começou a participar das reuniões familiares. Antes ele sentava um pouquinho, cochilava, acordava várias vezes à noite. E ela falou, nesse final de semana ele leu um livro inteiro, ele voltou com a paixão que ele tinha. Ó, tem uma pergunta Olha, aqui. Desculpe, não pude estar no início. Qual local dos Estados Unidos você está? Essa pessoa quer saber qual lugar dos Estados Unidos você eu vive, Jane. estou em Utah, no estado de Utah. Utah. Tá? E aqui, como os estados é quase do tamanho de uma cidade aí, é muito fácil de eu atender praticamente o estado todo. É É verdade. bem diferente. É, Eu vou de quase assim, não extrema, né, extremos, mas eu vou das cidades mais conhecidas em 1 hora e meia, é. que é diferente. Você vai passando para eu chegar em Springfield, que é uma cidade que a gente considera assim lá no final, né, do que é. 1 hora e 10, mais ou menos, eu chego lá, entende? Nossa, é Então, perto. É num perto. trânsito de São Paulo, num trânsito de Curitiba, às vezes demora É, mais que isso. E muito para mais eu chegar dentro de até lá, eu passei cidade, por né? muitas cidades. Que coisa linda. Mas Muito aí, antes bom. que eu esqueça, eu queria falar algo bem importante, sabe? Para as pessoas que não estão ainda no neurofeedback, ou que não conheciam o neurofeedback, é que eu pensava que meu marido dormia muito, que ele não tinha problema de sono. Porque ele estava sempre, né? Dormia a noite inteira, mas ele não tinha qualidade de sono. Às vezes a gente está falando, daí a pessoa pensa assim, mas a minha mulher só dorme, não tem problema de sono. Para dormir era uma beleza. Ou então meu marido É, só dorme, ou meu filho só dorme. Para dormir é uma beleza, né? dorme 10 horas seguidas se deixar, Se né? deixa, eu chamava meu marido de urso. Eu dizia que se ele pudesse, ele invernava. Porque o urso fica o inverno todo. E na realidade, ele não tinha qualidade de sono. Sabe? Não, é Ele o passa que por todas as fases do sono, né? O sono não muito lento. tinha. Então, uma pessoa que não Não tem acorda qualidade de sono, descansado, não acorda restaurado. É isso mesmo. como é que vai? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu perdi minha qualidade de sono, eu perdi toda a minha capacidade de até de raciocinar, de memória, né? E hoje em dia minha memória está voltando. Foi a última coisa que ela demorou um pouco mais a voltar. Né? Como a gente estava Uhum. falando, como eu comentei, tem coisas que às vezes no primeiro treino, né, já vê Já uma melhora. grande diferença. E às vezes é no terceiro treino, no caso da minha filha, ela levantou da cama no terceiro treino. Então, mas às vezes, né, vai mexendo com outras coisas e algumas coisas, a minha memória foi muito prejudicada. E hoje eu vejo a minha memória voltando. Eu lembro que às vezes a minha família já falava que eu era o Google, porque eu era muito rápida, eu já lembrava das coisas. E Tava comecei a tudo perder minha fresquinho. memória, sabe? A ponto 7 minutos eu não lembrar o que eu escutei, assisti, quando eu É, conseguia ficar acordada.
E eu vejo a minha memória voltando, eu vejo o meu raciocínio voltando, né? Cada dia ele está melhor, né? Graças ao neurofeedback. Foi a única coisa. Eu queria deixar bem claro uma coisa também, Mariana. Eu fazia alimentação mais saudável com a minha família, tá? Eu Uhum. fazia. A gente come, né? Não é que a gente come só orgânico. A gente comia bastante coisas orgânicas, a gente come bastante coisa orgânica aqui. E até eu brinco, né? É o ovo da galinha que só cisca, fica solta, não sei o quê. Galinha Então, feliz. e eu tinha bastante suplementos de vitaminas naturais, tudo natural, entendeu? Uhum. O que que eu fiz, Mariana? Eu parei com tudo, porque eu queria ver o Uhum. que o neurofeedback fazia. Que Eu fiz interessante. isso. Eu dei uma de doida. Eu, Não porque sabia dessa. eu não queria, a minha família sabe, eu não queria ninguém me enchendo o saco dizendo, ah, foi aquilo, foi aquele Uhum. outro. Então, no período que a gente foi para os treinos, né? Eu dei uma parada, principalmente nos suplementos naturais que a gente usava, eu dei uma Uhum. parada em tudo. Então, eu tenho certeza absoluta que foi o neurofeedback, entende? Muito bom. Eu tenho certeza absoluta que foi. E eu fiz questão de parar tudo isso. Porque eu queria saber o que que o neurofeedback. Hoje em dia, a gente, né, come mais natural. Eu voltei a tomar alguns suprimentos que não são, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. É ótimo para o cérebro, Uhum. né? E Uhum. eu não ingiro isso em outras coisas. Então, mas não foi o neurofeedback que me trouxe de volta. Que legal. Ele Que me bom. trouxe, sabe? Adorei Então, a gratidão que eu. os Gente, depoimentos. quem me conhece da Brain Brain sabe que eu me emociono em falar de neurofeedback, eu sou muito grata. Quando eu falo salvou a minha família, eu não estou exagerando, Não, não está. Por sabe? tudo que você contou aqui, realmente não é exagero. Não é. Quem não viu, depois vai ficar gravado aqui e vai ver todas as mudanças que aconteceram na família da Rejane. Olha, Linda deixa eu história. comentar uma coisa para vocês rirem, gente. A Patrícia deve estar aí ainda. Patrícia, eu, eu fui olhar depois as nossas aulas, né? Eu dizia, nossa, mãe, que paciência ela teve, porque eu parecia uma retardada. Retardada assim, porque, hã? E imagina, E aprendeu mesmo assim, e melhorou mesmo assim, olha, e muito nessa bem. Não parte, desistiu, isso é muito não, eu importante. não desisti, porque eu estava, né? Muito Até importante. a última pessoa que eu fiz o mapeamento, eu entrei nisso tudo muito pelo meu filho, porque o meu marido já estava com algumas coisas da outra Indicação. experiência, né? Ele já tinha algumas Uhum, coisas que já tinha melhorado, não tinha voltado. uhum. Então, meu filho é que estava mais problema para mim, e a minha filha também por causa da depressão, né? Só que a minha filha não tem problema de ira. Meu filho estava, sabe, tinha problema de raiva, ele tinha muita Explosão, né? dificuldade para entender as coisas. Você tem que fazer, você precisa. Então, meu filho foi o último a ser mapeado, sabe? Foi o Uhum. último. E eu lembro até hoje, quando eu mapeei ele, eu chorei aquela noite inteira, né? Por dois motivos. Um, pelo que eu vi no cérebro dele, e outro, por eu Uhum. ter conseguido. Porque eu realmente, eu também não estava bem. Mas eu consegui fazer tudo isso do jeito que eu estava, gente. Eu consegui me formar, eu consegui aprender, eu consegui fazer, eu consegui ver resultados, eu consegui, sabe, tanta coisa. Imagina uma pessoa normal que É. não estava na minha situação. O quanto ela consegue fazer isso de uma forma mais rápida, né? Eu demorei mais tempo. Por todos esses, Uhum. né? Eu tive que fazer em mim primeiro para eu poder me sentir melhor, para poder continuar tudo. E Ter valeu a força pena. para a família, né? Tive que ter Porque a força para a mãe, família. a mãe que segura o tranco da família, não adianta, né? Mãe, o pai. Eu, Que e valeu a bom. pena, sabe, Mariana? Tudo É. valeu a E pena. tá valendo ainda, né? Tem muita coisa Nossa, boa ainda mãe. para contar. Gente, eu tenho Mais que para falar. frente a gente Meu marido faz é de novo. maravilhoso hoje. Meu maridinho, olha, Ah, que eu digo assim delícia. porque eu sempre, antes eu falava assim, meu marido com medicação, com medicamento, ele é o melhor marido do mundo. Ele era realmente, porque o que atrapalhava era as queixas que eu tinha dele. Então, hoje, Uhum. com o neurofeedback, eu não preciso ficar, tomou remédio. Por que não tomou? É.
toma aqui, Tá ali. pega o remédio, entendeu? Eu não Ele preciso mudou, mais né? fazer isso. E ele É, não é perfeito, mas eu vejo as mudanças melhores. Todos os dias eu vejo mudança melhor nele, sabe? Então, imagina, Mariana, tu imagina se eu tivesse me separado, nossa, gente. Como sabe? Se eu muita não gente tivesse faz, né? conhecido o neurofeedback, lembra que eu comentei que a gente foi para as férias, ele não tomou. Eu nunca tinha tido É, férias nos Estados Unidos, e a gente foi ter férias, e ele não tomou, e foi e aí horrível, atrapalhou tudo. sabe? É, Então, eu não corro mais esse risco, tu entende? E faz quando diferença. ele tem alguma outra coisa, quando ele faz. Não, a forma de, irritada de falar, isso, nossa, isso ele perdeu o mundo. Mas alguma outra coisinha, ele consegue ter a percepção. É, dá muita autoconsciência. O neurofeedback traz muita autoconsciência. Muita, é muito legal de observar isso nas E, pessoas. e eu vi muitos outros casos, estudos de caso, apresentação de casos, até na Brain Trainer, vamos falar uma coisa boa, né, da Brain Trainer, que ela tem um canal de YouTube. Gente, vão Ah, é lá, verdade. assistam todos os vídeos, assistam a Semana do Neurofeedback, tem várias apresentações de casos lá. E isso, eu sou maravilhada por aquelas Umas apresentações, coisas porque são fatos, são casos importantes. reais. Mas, Tá? Então, não é mágica, é real, porque a mágica é ilusão. é, E lá, isso é real. Não tem mágica, não existe mágica, né? É real. e é E possível, né? essa parte sabe, me motiva, me movimenta para eu querer mais, para eu querer ajudar mais pessoas, para fazer mais. Aquela história dos velhinhos lá, eu amo, gente. Né? Você vai ter várias dessas para contar, você vai ver. Ah, Sim! vai, Meus vai. pais, eu tô querendo trazer eles para cá, eles quase vieram, Mariana. Primeira Ah, coisa que eu ia é? fazer era botar o neurofeedback deles, para É ajudar, isso para mesmo. terem melhor memória, para ter, potencializar o cérebro Aham, deles, sim, né? E agora eles passam o dia inteiro sozinho. Pensa dois velhinhos passando o dia inteiro sozinho. Ou fico se na elogiando o pandemia. dia inteiro, ou então fico se estranhando, como diz. É, não tá fácil, né? Ficar junto assim. Ah, Rejane, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Essa pessoa que falou que está buscando nos Estados Unidos é porque ela teve estresse pós-traumático, Covid, a memória ficou ruim, e é por isso que ela está buscando agora o neurofeedback. Aqui o nome é Blessed, mas eu não sei, Blessed não é o nome da pessoa. Mas quando ela te encontrar, então a gente pede para ela se apresentar, falar que viu aqui na live, né? Te viu Olha, falando. Regiane, eu que muito agradeço, Mariana. obrigada. Assim, foi Mais uma muito vez. gostoso, muito emocionante escutar a tua história, a história da tua família, a tua experiência. Fico muito feliz de saber que a gente tem um pedacinho de participação nisso, Brain Trainer, Nossa, total. Patrícia, né? Olha, a Patrícia Cristiane, foi minha mentora, a Cristiane, o Marcelo, o Tuian, sabe? o Pessoas que Tuian. fizeram toda a diferença, né? Eu É, fui atrás depois de concluir o meu curso, eu queria saber o que cada supervisor, como era a visão do neurofeedback para cada supervisor, alguns que me chamaram muita atenção. Fiz uma supervisão contigo também, e foi amei, muito aprendi legal. mais ainda, né? Eu realmente sou muito grata, Mariana. Quando o Peter foi falar contigo, eu sou grata ao Peter, nossa, imensamente Ah, pelas nem horas fale. que ele estudou para isso. Quantas horas ele poderia estar com a família dele, poderia estar passeando, e ele decidiu estudar, fazer todo um estudo Verdade. para que a Uma gente pessoa pudesse ter o iluminada. sistema da forma que é. O próprio Uhum. sistema vai me dizer aonde eu tenho que treinar, os É, designers são perfeitos, vocês simplesmente lê o treino, vai no designer, coloca lá tudo direitinho e você tem a resposta. É só cuidar com sinais, que isso tudo a gente aprende de uma forma, é uma família mesmo, eu vejo o pessoal se ajudando, então, para quem pensa em entrar para o neurofeedback, realmente, eu vou repetir, eu conheço dois sistemas, né? E o sistema da Brain Trainer realmente ele é mais completo, mais seguro. Principalmente eu gosto dessa palavra, mais seguro, importante. porque já vai me dizer aonde eu vou treinar na pessoa, onde eu vou poder ajudar aquela pessoa, e isso é uma coisa maravilhosa.
E a ti, Mariana, por tu ter dito sim para o Peter, sabe? A minha família pôde ser salva com o neurofeedback porque tu disse sim para o Peter. Senão eu não poderia fazer em português. Meu inglês não é Uhum. tão fluente assim para palavras técnicas como são usadas, né? Uhum. Eu não teria tido essa oportunidade de hoje ser uma treinadora da Brain Trainer, poder ajudar pessoas nos Pensa, do outro lado, eu posso É, ajudar pessoas a não passar, né, pelo que eu quase passei, quase uma separação, quase, né, uma destruição na minha família, e minha filha teria que ter ido para o remédio porque ela estava com depressão. Se não fosse o neurofeedback, o que eu ia fazer? Eu ia ter que levar ela para o remédio. e Ela aí não ia ficar. chegou a passar pelo remédio, ela nem foi perto do remédio. Meu filho também não foi para remédio. Ele não foi. E meu marido saiu do remédio. Então, a minha gratidão a todos vocês é gigantesca. Tu sabe Nós disso, a ficamos muito Patrícia sabe felizes. disso, É isso tu, que nos Ian, realiza. Marcelo, Cristiane. É isso que Então, nos realiza. A gente por escutar histórias como as suas e falar, poxa, acho que a gente está no caminho certo, né? Poder tá contribuir sim. com as pessoas dessa maneira. Fico muito feliz. Também te agradeço muito por ter dedicado esse tempo para contar para nós tudo isso, abrir seu coração do jeito que você abriu aí, para que mais pessoas se identifiquem e saibam que existe, né, alguma coisa que pode ajudar. Fico Não muito precisa ir para o feliz. médico pegar um diagnóstico, não precisa ir atrás, não precisa fazer, não precisa pegar um diagnóstico para aquilo que te incomoda, como pessoa, como família, né? Você não precisa ir Uhum, atrás disso. Né? Se você tem, venha do mesmo jeito. Mas uhum, o neurofeedback não é para quem tem déficit de atenção. Não é só para quem tem déficit de atenção, só para quem tem um diagnóstico de autismo. O neurofeedback é para todo mundo que quer melhorar a vida, uhum, né? Do uhum. convívio, a sua própria, do família, do filho, do esposo, do marido, seja lá quem for. Ele é para É todos. mesmo. Não tem idade, não tem restrição, não tem contraindicação, né? É, E isso é uma coisa muito, muito boa. muito bom. Beijo para você aí. Beijo Ainda para ti vamos nos também. encontrar pessoalmente para a gente dar um abraço ao vivo e a cores, Ah, eu né? tenho. Só deixa eu terminar falando uma coisa. Gente, eu abri uma empresa aqui que se chama Ohana Brain Solutions, Isso. né? E então a gente está até conversando sobre o meu perfil da Ohana Brain Solutions. E esse nome foi dado pela minha neta, né? Porque Ohana quer dizer família, né? Ai, que Nunca lindo. esquecer. E é uma palavra baiana. E como eu falei, eu sou apaixonada, né? Pela família. E, então a gente eu coloquei esse nome em homenagem a ela, que é o nome dela, e em homenagem ao que eu cuido hoje, porque eu quero é cuidar da família, eu quero ajudar a família, porque a minha família foi ajudada. Beijo do Que coração de lindo. todo mundo. Gratidão. E eu, Tchau, minha, até tchau. mais. Boa noite Tchau. para todo mundo. Obrigada Boa pela noite, pessoal. Obrigada pela participação. participação. Daqui a Até pouco vai mais. estar gravadinho ali para quem perdeu o começo. Tchau. Tchau.